Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é a Zona Darkinha. Curta, comente, compartilhe. E no vídeo de hoje a gente tem o Kobori, que ele é especialista em muita coisa de economia. Eu juro que eu amo as coisas que ele fala. Ele é muito razoável, nos apontamentos dele. Ele foi considerado até traidor de classe por causa disso, né? Porque ele conta a história dele, né, um pouco, né? Ele tinha contato, pessoal que tem muita grana, enfim, esse pessoal que trabalha com número aí, sabe? Sou péssima com número, tá? E aí ele começou a ter uma reflexão crítica sobre a sociedade, né, a partir do conhecimento dele de economia. E aí ele começou a se questionar se aquilo tudo era mesmo natural, como a gente fala. Natural não existe, né? Natural só a natureza e olha lá, que a gente come bastante agrotóxico. Mas assim, ele começou a ter uma visão de mundo que ele saiu da bolha dele, sabe? Ele fez assim, um puff, e uma fada sensata tocou o ori dele. E ele aqui vai falar sobre a escala 6 por 1. Tá na agulha, Kobori. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Deixa eu botar aqui numa forma... Ah, eu vou desconfigurar tudo, gente, eu acho. Será? Vou não. Vamos lá. Botar um som. Solta DJ, que sou eu mesmo. Habla, bebê. Olá pessoal, o fim da escala 6 por 1 vai quebrar a economia do país? Este é o assunto do vídeo hoje. Bem pessoal, se o assunto do seu interesse é economia, finanças, estratégia empresarial, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. A PEC que propõe o fim da jornada 6 por 1, ou seja, trabalhe 6 dias e descanse apenas um, continua gerando um maior volume de notícias e comentários ainda, não só na internet, como no mundo real. Então vou ler aqui algumas notícias, e são milhares que saem, geralmente pela mídia sai sempre contra, né, esse fim dessa jornada. Então vou ler apenas algumas aqui e fazer uma análise um pouquinho detalhada do que convencionou-se chamar de narrativas, né? Então aqui vou pedir para pôr na tela. O fim da escala 6 por 1 seria uma bomba econômica para o Brasil. Luciano Hang fala sobre escala 6 por 1. O brasileiro não quer Calma aí. trabalhar menos. Calma Federação das aí. Indústrias do Estado de Minas Gerais. Calma Fim da aí, escala Kobori, 6 por 1 caralho. pode impactar setor produtivo em 38 bilhões. Amor, calma um Campos pouquinho, um Neto, minuto. fim da escala 6 por 1 será bastante prejudicial ao trabalhador. Ai, que alívio. Gente, o meu computador não me obedece, tá? Por isso que eu tava xingando. Não tava xingando o Kobori, não. Era o meu computador, que ele é muito lesado. Mas eu queria dar boa tarde à galera que tá aí. Deixa eu ler os nomes aqui, meu Deus. Eu não tô xingando o Kobori, gente, pelo amor de Deus. Boa tarde, Caio Quen. Boa noite, Gabriel Chornobey. Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa tarde, boa noite, bom dia. France, deixa o like, isso é importante. Uma boa tarde. Gente, boa tarde a todo mundo que tá na live, viu? O meu computador ele não me obedece. Aí às vezes eu quero pausar pra falar e trava tudo. Aqui é um desespero. Eu começo a discutir com a pessoa falando em cima de mim, que a pessoa não tem nada a ver com o meu computador lesado. Mas vou voltar. Gente, obrigada por estarem aqui. Vamos voltar? Quando você quiser, computador. A gente não tem pressão aqui, não tem pressa. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Fim da escala 6 por 1 pode impactar setor produtivo em 38 bilhões.
Campos Neto, fim da escala 6x1 será bastante prejudicial ao trabalhador. Será? Zema sobre escala 6x1 deveria ficar a cargo da empresa e do trabalhador. Ou seja, tem sempre, de novo, né, falar aqui, não vou se repetir, eu peguei alguns artigos aqui e vou ler para vocês, para aqueles que gostam assim de falar, não tem argumentos de novo, né? Vou ter que falar aqui, mas para não ser repetitivo, deixa eu só ler aqui para vocês aqui alguns trechos. Lê pra Tem a ver gente. com esse negócio das notícias, né? Do que a grande imprensa, do que as empresas, os empresários colocam na mídia aí para que as pessoas reflitam em cima do ponto de vista deles, né? Com certeza, que não é do Depois eu vou trabalhador. colocar o link, tá, desses artigos aqui que eu vou utilizar no vídeo de hoje para vocês entrem e possam ler aí na íntegra. São bastante interessantes. Isso aqui principalmente fala dos aspectos econômicos, né? Uhum. Então vou ler, obviamente, só alguns trechos, depois quem quiser ler o artigo inteiro, para Isso. elucidar aqui, para quem gosta de números, né? Pra quem gosta. A empresa pode exigir até os limites da resistência física do trabalhador e muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a produtividade. Ela pode fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido. Deu uma travada, gente. Mas vai destravar. Porque às vezes dá uma engasgadinha aqui no motor, mas eu tenho fé que tudo vai dar certo, tá? A gente vai conseguir fazer um react. Por que esse Microsoft aqui tá aberto, cara? Travou. Ficou ali. Ele travou, gente. Ficou tímido. Às vezes eu intimido as pessoas mesmo. Ele é tímido. Vou tentar aqui fazer funcionar, gente. Ele vai ler esse artigo, é muito interessante que ele vai fazer um paralelismo e a partir desse paralelismo que ele vai fazer aqui, a gente vai fazer a nossa reflexão. Acho que vai entrar propaganda, por isso que ficou assim, ó. Propaganda. É o AD, tá? É o tempo do AD, já vai voltar. Física do trabalhador e Obrigada. muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a produtividade. Ela pode fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o trabalhador, de modo mais ou menos intuitivo ou racional. Ela procura maximizar a produção do trabalhador expressa na fórmula PHDA, ou seja, P vezes H vezes D vezes A, em que P é a produtividade horária, H o número de horas de trabalho por dia, D o número de dias de trabalho por ano e A o número de anos de vida útil do trabalhador. Em termos monetários, seria VPHDA, ou seja, acrescentou o V, em que o V é o valor de mercado da unidade do produto realizado. O ponto de equilíbrio se alcança quando o aumento de H e D, ou seja, horas e dias, não provoca uma redução mais que proporcional de A devido ao esgotamento precoce do trabalhador. A empresa, dentro do imediatismo mercantilista e com medo de perder o trabalhador, pode exigir demais e provocar a diminuição do volume de trabalho obtido, H vezes D vezes A. O fato provavelmente acontece mais nos períodos de alta conjuntura, quando a empresa quer aproveitar os preços elevados do produto, ainda que sacrificando o trabalhador. Isso sugere que, com a decadência da economia, o tratamento reservado ao trabalhador terá relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas. É só um trecho, como eu disse, para quem quiser depois eu coloco esse artigo. Eu propositalmente troquei algumas palavras, agora eu vou ler o texto original. Preste atenção. Foi proposital. Esse artigo aqui, ó. Preste atenção Os agora. aspectos econômicos do processo abolicionista. É da Mircea Buesco, professora da...
Kobori, ele fez um paralelismo muito inteligente, que eu acho que eu vou começar a fazer isso quando eu quiser falar sobre questões raciais e eu quiser validar um ponto. Ele fez uma reviravolta aqui. Agora ele vai ler o texto original, porque o texto original ele ele fala sobre o período escravocrata. E aí a partir disso a gente vai entender como essa escala 6x1 é um ranço de escravidão ainda. A gente vive numa escravidão 3.0 atualmente. Que a gente teve o período da escravidão, a transição, e agora a gente está vivendo um pós-capitalismo praticamente, à beira do abismo, e onde todo mundo é um escravizado. Mas mesmo assim, né, devido ao fator racial, que é o que mais aparece à frente de um sujeito, é a raça. A raça chega primeiro, antes de ser compreendido enquanto um ser humano, porque as pessoas negras são inferiorizadas, são animalizadas, bestializadas, ao ponto de não serem vistas como um ser humano. Se vê primeiro o demarcador raça, para depois entender se essa pessoa, entender o gênero, se é mulher ou homem, se é cis ou trans, recorte de classe, isso aí vem a posteriori. O primeiro marcador que é visto é raça. Sabe por quê? Isso é um dispositivo. Isso é um dispositivo. De novo, dispositivo de racialidade. É um dispositivo criado. Tá, uma tecnologia. A raça foi uma tecnologia criada pelos brancos que se colocam no lugar de neutralidade, que não existe. E a partir desse lugar de neutralidade, eles classificam e hierarquizam toda a sociedade. A partir desse marcador. E aí vamos entender aqui com o Kobori, porque eu já me estendi. E de novo, você que está chegando, curta, comente, compartilha. E boa tarde, Léo Saladas. Já comeram a sua salada? Já almoçaram? Vamos lá. Habla, Kobori, habla. Ele fica tímido às vezes, mas vai rolar. Meu computador, Letícia, tá o cão. Tá o cão mesmo, tá foda. Melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas. É só um trecho, como eu disse, para quem quiser depois eu coloco esse artigo. Eu propositalmente troquei algumas palavras, agora eu vou ler o texto original. Foi proposital. Esse artigo aqui, ó. Os aspectos econômicos do... Ai não, propaganda de novo, gente. Assim não dá pra reagir a nada, olha lá. Cansado de esperar seu... Assim não dá, gente. Os aspectos econômicos do processo abolicionista. É da Mircea Buesco, professora da PUC do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vai estar aqui no link para vocês poder ler ele inteiro. É um artigo interessante que fala realmente dos aspectos econômicos. Eu propositalmente troquei as palavras aqui, eu vou ler o texto original para vocês. Como eu disse no vídeo anterior, sempre tem os argumentos econômicos. Em todas as ocasiões, os argumentos sempre são econômicos. Agora o texto original. O dono do escravo podia exigir, até os limites da resistência física do escravo, e muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a rentabilidade do escravo. Ele podia fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o escravo. De modo mais ou menos intuitivo ou racional, ele procurava maximizar a produção do escravo expressa na fórmula PHDA, em que P é a produtividade mas horária, aqui a gente já H ouviu. o número de horas de trabalho por dia, D o número de dias de... Essa porra tá dando looping esse vídeo. Calma aí, meu amor, você já viu isso aqui. Vamos ver agora a tese da moça. Obrigada. Vamos ver se já foi. Agora vai dar tudo certo. A gente vai conseguir reagir. Tava aqui procurando trecho do livro para pontuar aqui. O escravo teria relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas.
É o mesmo trecho, só que esse original, com as Calma aí, palavras original volta. que eu li antes, eu só troquei as palavras de Não, meu dono de amor, calma escravo por aí. Calma aí, volta aqui pra gente entender. Volta aqui, ó. Volta pro texto original que pulou esse troço aqui. Quando entrou propaganda, essa merda pulou. Volta pra pessoa entender, calma aí. empresado. O ponto de equilíbrio se alcançava quando o aumento de H e D não Não, pula provocava mais um uma redução pouquinho. mais nos períodos de alta conjuntura. Não, pula mais um pouquinho. É o mesmo trecho, só que esse original, com as palavras Não! original que eu li antes, eu só troquei as palavras de dono Ah, não, gente, eu perdi devido o ao trecho. esgotamento precoce do escravo. Vamos ler. Discricionário exercido sobre o escravo. De modo mais ou Mais um menos, pouquinho, vou voltar. realmente troquei as palavras aqui, eu vou ler o texto original para Aí, vocês. aqui que eu Como eu quero, por disse no vídeo favor. anterior, sempre tem os Obrigado. argumentos econômicos. Em Obrigado. todas as ocasiões, os argumentos sempre são econômicos. Isso, vai. Agora o texto original. O Fala. dono do escravo podia exigir, até os limites da resistência física do escravo, e muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a rentabilidade do escravo. Ele podia fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o escravo. De modo mais ou menos intuitivo ou racional, ele procurava maximizar a produção do escravo expressa na fórmula PHDA, em que P é a produtividade horária, H o número de horas de trabalho por dia, D o número de dias de trabalho por ano e o A o número de anos de Eu vou vida deixar útil ele do falar o que escravo. ele quer, tá? O Em vídeo. termos monetários, Foda-se. seria Isso. VPHDA, em que V é VPHDA. o valor de Eu não mercado da consigo botar a unidade parte do que eu produto quero. realizado. O ponto de equilíbrio se Isso, alcançava vai. quando o Vai aumento falando de aí. H e D não É. provocava uma redução mais que proporcional de A devido ao esgotamento precoce do escravo. Evidentemente, o dono, dentro do imediatismo mercantilista e com medo de perder o escravo por deserção, morte e etc., podia exigir demais e provocar a diminuição do volume de trabalho obtido, H vezes D vezes A. O fato provavelmente acontecia mais nos períodos de alta conjuntura, quando o dono queria aproveitar os preços elevados do produto, ainda que sacrificando os escravos. Isso sugere que, com a decadência secular da economia do Brasil colonial, o tratamento reservado ao escravo teria relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas. É o mesmo trecho, só que esse original, com as palavras original que eu li antes, eu só troquei as palavras de dono de escravo por empresa e escravo por trabalhador. Se você voltar ao vídeo e escutar quando eu troquei essas palavras, você vai ver que são os mesmos argumentos. Vamos Os ouvir mesmos de argumentos, só troca novo? as palavras. Então, Vocês querem ouvir de quando as novo? pessoas falam que a discussão não é profunda, eu continuo afirmando que não é uma discussão econômica. Esse artigo aqui, da professora Vocês querem ouvir de novo, gente? Ele está fazendo uma linearidade aqui, buscando lá de trás, através desse artigo, sobre as causas da escravidão moderna, que é o que a gente está vivendo. Os argumentos dos senhores de escravos para o seu patrão, patroa, é a mesma coisa. Eles preferem sacrificar o escravizado barra trabalhador do que dar mais direitos, do que dar o mínimo que é o básico, que é uma condição dessa pessoa ter vida fora do trabalho. E aí é muito engraçado que eu lembro que tem um comentário no Instagram que eu respondi, acho que era um trecho de uma matéria da BBC, era sobre um cara falando que ele foi desligado depois de muitos anos trabalhando numa empresa. Ele foi desligado do nada, assim, ele se sentiu descartável. Eu acho que foi depois da pandemia, porque, enfim, sabe que na pandemia muitas empresas ficaram em home office. Hoje em dia quase nenhuma empresa está mais em home office. E as empresas que mantiveram home office, elas estão uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana, o trabalhador trabalha em casa. E tem também uma hipervigilância até no trabalho home office, né?
Porque tem essa preocupação de quantos cliques a pessoa está dando, se a pessoa saiu do site do trabalho, se foi para outro ambiente, se abriu páginas. Tem essa hipervigilância sobre esses corpos, a docilização dos corpos, por isso que eu falei no comentário. Então acontece uma tentativa de controle do corpo do trabalhador, que é o mesmo controle que o senhor de escravo tinha, só que o chicote moderno ele é invisível. Mas as pessoas continuam se fudendo porque a gente tem na modernidade, na verdade na escravidão pós-moderna, a gente não está mais na modernidade, na modernidade era início do século XX, está no pós-moderno. A escravidão pós-moderna, ela é o açoite invisível e tem uma casta de senhor escravo, né? Porque uma pessoa que ela está sujeitada a um patrão, ela também sujeita a outra. E isso entra também numa escala de microviolências, sabe? Por exemplo, a pessoa desconta na atendente de loja, na caixa do supermercado as frustrações dela, porque ela ganha mal, porque, enfim, ela tem péssimas condições de trabalho, não tem direito. E aí, às vezes, a pessoa tá de cabeça quente e desconta no outro trabalhador. É uma bola de neve. E piora quando a gente vem com... A gente tá na fase neoliberal. O que é neoliberal? A gente teve o liberalismo no início do século XX, no final do século XIX, desculpa, com a abolição, aquela transição toda de governo. Ali era o liberalismo. Ele vai explicar o que é liberalismo melhor do que eu, porque ele vai estar ali se baseando no artigo. Mas liberalismo, antigamente a revanche era liberalistas com os senhores de escravos. Porque os liberalistas, eles queriam a libertação, a abolição, porque era interessante, gente, não era moral. Não é porque, ai, tadinha dos escravizados indígenas e africanos. Não era por isso que eles eram bonzinhos, é porque precisava de mão de obra. No chão de fábrica, numa era pré-revolução industrial. E eles já estavam querendo, já estavam pensando já em como clarear essa população. Porque o plano de extermínio da população negra no Brasil ocorreu de maneira muito sutil. Ele não chega a tocar isso nesse vídeo, mas eu tô tocando. E eu tô tocando me baseando nos livros da Inaê Lopes, Racismo Brasileiro, e Dispositivo de Racialidade da Sueli Carneiro. O projeto de clareamento e extermínio da população negra, ela existiu. A gente sempre teve políticas eugenistas aqui. Foram ondas de políticas eugenistas desde o período escravocrata, onde o senhor de escravo, quando ele abusava de uma mulher negra escravizada, de uma indígena, mas especialmente da mulher negra, não que as indígenas não fossem escravizadas, mas o corpo da mulher negra ele tinha um valor diferente do corpo da mulher indígena, até nisso. Os indígenas eram vistos como seres com salvação, capacidade de salvação com alma. Os negros não tinham alma. A mulher negra ela era objetificada, ela era a mais animalizada, mais exoticizada, se eu posso falar assim, em relação à mulher indígena, que também era vista como exótica, afinal ela não era branca. A mulher branca ela tem um outro papel social nessa sociedade. A mulher indígena ela foi romantizada pela literatura, pela cultura, pelos quadros, pelas artes, mas ela nunca foi valorizada, nunca foi assumida também por nenhum homem branco. O homem branco ele ia lá, possuía a cativa, a escravizada, e esses filhos que iam sendo gerados, eles escravizavam os próprios filhos, porque eles não eram brancos, eles eram vistos como um resto. Isso quando não mandavam fazer várias maldades, sabe? Eu não vou citar aqui para não ficar... Mas vocês podem imaginar o que acontecia naquela época. E não precisa imaginar, basta você ler. Se você quiser estudar sobre escravidão. Ou ir no Arquivo Nacional
pega a documentação lá sobre escravidão. Enfim, mas a mulher negra, ela sempre foi vista como o resto do resto. E foi a mulher negra que deixou de dar de mamar para os próprios filhos, para amamentar os filhos da Casa Grande, tá? Eu sempre vou pontuar isso aqui no canal. O Brasil, ele foi construído sendo amamentado nas tetas de uma mulher preta. A elite brasileira mamou e mama nas tetas de uma mulher preta, porque é a mulher preta que é a base social da sociedade brasileira, é a mulher preta. É ela que vai estar nos piores serviços. É ela que vai estar nas áreas de serviços gerais, tá? Limpando, cozinhando, costurando, limpando a sujeira, cuidando dos filhos dos outros, dormindo no emprego. E é muito doido que eu lembro que na semana passada, é por isso que eu tomo ranço também da faculdade, é muita coisa, sabe? Uma professora estava debatendo sobre literatura americana, enfim. E aí a professora estava falando que eu dei esse exemplo que aqui sempre existiu apartheid. Só que a apartheid que a gente teve na sociedade brasileira foi um apartheid velado, porque não teve uma lei, mas a estrutura social, a arquitetura, a estética, tudo denuncia essa divisão muito nítida entre pretos e brancos na sociedade. E aí eu vou botar negros e brancos porque tudo que não é branco é negro. Por que tudo não é branco é negro? Porque desde o início foi se classificado. Indígenas eram chamados de negros da terra. Então todo esse discurso do que é ser pardo, da miscigenação, é um discurso alienante para vocês não terem noção da raiz de vocês. Vocês querem se radicalizar? Radicalize de forma certa. E qual é a sua raiz? Sim, a maioria aqui é miscigenada, mas essa miscigenação, esse mito da democracia racial, ele foi construído para alienar a gente da nossa negritude, da nossa relação com os povos indígenas. Porque sempre que a gente valoriza a nossa miscigenação, geralmente a gente quer se clarear, a gente quer ir para o lado branco europeu. É como se ser negro ainda fosse um estigma, e é, muitas das vezes. Deixa eu ler o comentário de você antes de voltar. Dogger, boa tarde. Deixa eu ler aqui. Boa tarde, Cole Palmer. É muito doido isso, Letícia. A gente acaba até internalizando a hipervigilância. Não precisa nem ter alguém no nosso cangote, a gente mesmo se... Franceline, que alegria, boa tarde. Como é que você tá? Não vai tirar a Francelina não, gente. Respeita a Fran, pelo amor de Deus. É raríssimo a gente se trombar. Eu abri live por acaso, que eu não saí de casa e eu me montei todinha. Eu pensei, eu não gastei maquiagem à toa. E eu preciso criar alguma coisa para alimentar o Tamagotchi do YouTube. Então, senta o dedo no like. E vamos continuar com o Kobori. Vai, meu bem, fala. Habla. Sem propaganda, pelo amor de Deus. Toda vez que eu dou pausa, vem uma propaganda e o vídeo sai do lugar. Essas palavras você vai ver que são os mesmos argumentos. Os mesmos argumentos, só troca as palavras. Então, quando as pessoas falam que a discussão não é profunda, eu continuo afirmando que não é uma discussão econômica. Esse artigo aqui, da professora Mirceia, mostra que os argumentos, e esse artigo aqui é de 1988, ou seja, não é de agora também, mostra que esses argumentos econômicos foram utilizados também quando o Brasil queria abolir a escravidão. Eu vou aproveitar esse mesmo artigo e ler alguns trechos interessantes aqui. Lê. A própria escravidão da antiguidade havia sido liquidada dentro de um cenário moral, social e econômico alterado. A instituição começou a ser criticada pelos filósofos estoicos
como Sêneca e Crisóstomo, ambos do século I depois de Cristo, em nome da razão, da solidariedade e da dignidade humana. É uma discussão filosófica. Primeiro você adota essa premissa para depois você resolver o problema econômico, não o inverso. De início, a análise deve levar em conta, como parte da história da abolição, a resistência dos grupos escravagistas, os que consideravam o escravo um elemento básico, condição sine qua Bem non móvel, para a tá? manutenção dos níveis de produção, lucros e renda. A mesma coisa de hoje, né? Se do lado abolicionista dominavam os argumentos morais e sociais, os escravagistas, embora perdendo cada vez mais qualquer base moral ou jurídica, agarravam-se ao argumento econômico, pelo menos implícito, a barateza do trabalho escravo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Será? Como já vimos, a liquidação da escravidão veio paulatinamente através de alguns atos legislativos que solaparam seus alicerces. Após a lei malograda de 1831, que proibia o tráfico de escravos, foi malograda porque, vou ler depois um outro artigo, a imprensa toda foi contra e conseguiu prorrogar essa proibição do tráfico de escravos por mais de 15 anos, tá? Sim. E aí a supressão realmente do tráfico veio em 1850. A libertação dos nascituros em 1871, ou seja, era a lei do ventre livre. Isso. A partir dessa lei, quem nascesse já nascia livre, né? Mas, obviamente, quem era escravo continuava. A dos sexagenários em 1885. Gente, olha só. Preste atenção, mamãe, aqui. Ele vai falar da lei do sexagenário. De que após 60 anos, automaticamente, a pessoa estava livre, certo? Só que a expectativa de vida da população negra nunca passou dos 60 anos até hoje. Mas vocês gostam de dados? Eu vou pegar um dados. Os dados, cadê meus dados? Ó, vou abrir aqui rapidinho. Se meu computador ajudar, vai ser rápido. Senão vai ser lento mesmo, tá, gente? Vou até fechar o estúdio aqui, que eu acho que quando tá em transmissão ao vivo, o estúdio aberto, fica mais lerdo essa porra. Ó. Expectativa de vida, população negra. Brasileira, é óbvio, tô falando Brasil. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Pegado Alma Preta Jornalismo, ou... Não, vou abrir aqui em site, vocês gostam de sites de dados, né? Eu vou botar o dado. Esse aqui é de 2025, perfeito. Tá abrindo aqui na velocidade da luz. Deixa eu mudar a telinha. Vai abrir, né? Eu tenho fé que um dia abre. Ai, calma aí, gente. Ficou muito coisa aqui. Tá meio fora de diagramação, né? Desculpa, tá mal diagramado. Deixa eu diminuir essa tela, que talvez eu consiga coisar melhor. Vocês gostam do verbo coisar? Ai, meu Deus, burra. Cuidado com a burra total. Fica tudo preto se eu diminuir agora. Enfim, um dia eu vou aprender, mas eu vou ler. Consegue ler, gente? Pessoas negras são maioria no país. A população cai na faixa etária acima dos 60 anos. O que mudou, gente? Pesquisa do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais e os dados da PNAD entre 2012 e 2023, tá? Estudo analisou desigualdades na renda e nas condições de moradia.
Composta por uma maioria feminina e negra, a população brasileira vê esse cenário se inverter. Ai, caralho, por que tanta propaganda, cacete? Não dá, gente. Olha, é propaganda, aí trava tudo, aí é ad, olha. Tem que ter paciência, vice, para eu dar um pedaço de informação. Composta por uma maioria feminina e negra, a população brasileira vê esse cenário se inverter quando a faixa etária analisada supera os 60 anos. Que computador lixoso, gente. A conclusão está na pesquisa do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, CEDRA, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE. Entre 2012 e 2023, as mulheres negras corresponderam a 27,8% do total da população. Nenhum outro grupo atingiu o mesmo patamar. Os homens negros eram 27,4%, as mulheres brancas 22,8% e os homens brancos 21,1% dos brasileiros. Que habitantes. Quando eu falo que o Brasil ele mama na teta de uma mulher preta, é isso aqui. No mesmo período, se forem consideradas apenas aqueles com mais de 60 anos, o retrato é outro. Vamos para a expectativa de vida e como isso tudo tem a ver com biopoder, né, gente? E biopolítica. No mesmo período, se forem considerados apenas aqueles com mais de 60 anos, o retrato é outro. As mulheres brancas são maioria, 29,4%, seguidas de homens brancos, 22,4%, mulheres negras, 25,7% e homens negros, 21,2%. Segundo a pesquisa, os números indicam que a expectativa de vida de pessoas brancas é maior que a de negras. Em outras palavras, as pessoas negras estão morrendo mais e mais cedo. Desde sempre, né? Desde o Brasil é Brasil. Renda. Entre 2012 e 2023, as pessoas negras em situação de extrema pobreza, que viviam com até R$ 209 por mês, R$ 209 por mês, passaram de 70,5% para 73,5%. Em média, 3 em cada 4 negros estavam nessa faixa. De acordo com o CEDRA, o dado aponta para uma maior mobilidade social entre brancos, uma vez que eles têm mais chance de sair nas faixas mais pobres. Aí, gente, olha só. Quando mamãe aqui fala, eu quero que vocês olhem aqui no fundo de olho de mamãe. Vou até tirar aqui, ó. Vou até aumentar. Botar essa cena aqui, ó. Olha aqui na minha carinha. Quando eu falo, igual eu falei ontem na live, quando eu falo que o pacto narcísico da branquitude privilegia pessoas brancas pobres porque elas têm capacidade de mobilidade social. Ah, mas por que? Isso é injusto. Os brancos criaram isso. Como que a pessoa branca pobre tem capacidade de mobilidade social? A partir do momento que ela tem essa neutralidade. Esse dispositivo de raça só funciona para pessoas não brancas, porque funciona a partir da diferença. Entre iguais, funciona o pacto narcísico da branquitude. E como é que essa ascensão social é possível? A partir do momento que tem boicote. Por exemplo, uma pessoa preta ela quer acessar a faculdade, ação afirmativa. Uma pessoa preta ela não é aprovada e entra uma pessoa branca fraudando cota. Vou te dar um exemplo. Mas tem cota social, tá? Cota social existe. Então não me vem com essa desculpa não, ó. Por cima de mamãe não. Tá? Tocar comida já, cansada. E aí, como é que essa ascensão dá? As pessoas brancas, elas conseguem transitar entre os ambientes. Vocês viram aqueles casos de pessoas brancas que entraram em mansões e roubaram não sei quantos milhões? É esse tipo de passabilidade que eu estou falando. É um corpo que ela não tem um marcador criminal. Porque foi determinado através do dispositivo de raça que pelo marcador racial as pessoas pretas estão validadas para irem à prisão, tá? Serem criminalizadas ou serem mortas. É o corpo validado para a morte. E sempre eu vou falar aqui de biopolítica, biopoder, necropolítica, necropoder. No caso, a gente está falando de necropolítica e necropoder, tá?
A ascensão social do branco, como é que ela ocorre? Pela passabilidade, pela acessibilidade. Pela entrevista de emprego, se for uma pessoa branca com a minha... uma pessoa branca, uma pessoa preta. Se for uma pessoa preta com a minha aparência, ó, cabelo crespo, não passa, gente. Entrevista de emprego. E for uma pessoa branca que tem o mesmo nível de escolaridade que o meu, às vezes até inferior. Por ela ser branca, ela consegue um emprego. Isso é dado estatístico. Aí você pode pegar a taxa de desemprego. Faça a sua própria pesquisa sobre taxas de desemprego e sobre até essa passabilidade de entrevista de emprego. Pesquisa sobre essas dinâmicas sociais. Então, a pessoa branca ela tem essa dinâmica de transitar. E ela tem essa capacidade de ascender socialmente porque geralmente as pessoas brancas conseguem estudar por mais tempo. As pessoas brancas recebem um salário maior. E aí vamos lá fazer um recorte bem bonitinho. Homens brancos ganham mais do que mulheres brancas. Mulheres brancas ganham mais do que homens negros. E homens negros ganham mais do que a mulher negra. Isso é estatística. Deixa eu ver aqui os comentários. É isso, vamos botar. Boa tarde, Cron. Tá tudo pretinho aqui, mas deixa eu só voltar. Continuar lendo. Tá. De acordo com o Cedro, o dado aponta para a maior mobilidade social entre brancos, uma vez que eles têm mais chance de sair das faixas mais pobres. Além disso, mais de 60% dos negros viviam com renda de até um salário mínimo. Entre os brancos, o percentual caiu para menos de 40%. Isso quer dizer que tem uma mobilidade social de pessoas brancas. As pessoas negras não têm essa mobilidade, né? E a meritocracia da mamãe. Ainda considerando o mesmo período de 2012 a 2023, a pesquisa verificou que a renda média nos domicílios com negros era menos da metade da renda dos domicílios sem negros. Segundo o conselheiro do CEDRA, Marcelo Tartenberg, o quadro até melhorou para alguns indicadores na comparação entre 2012 e 2023, mas de forma muito mais lenta do que o esperado. Nesse ritmo, os percentuais que continuaram a separar negros e brancos demorariam 340 anos para serem superados. Tutupou? Para o conselheiro do CEDRA, os dados refletem a necessidade de investir em uma política de suporte à população negra que apoie principalmente o acesso dos jovens a condições iguais de educação e emprego. Nem sempre a escolaridade mais próxima entre negros e brancos leva a oportunidades iguais. Ora bolas, né? Cotas no mundo do trabalho deveriam ser discutidas na admissão e progressão na carreira. As políticas de equidade racial nos cargos públicos, privados e por conta própria devem aumentar significativamente para superar essa diferença de rendimentos entre negros e brancos completa. E aí a gente teve uma ascensão do acesso à educação superior por pessoas negras, inclui pretos e pardos. O ensino superior quintuplica em 22 anos, mas continua ainda a metade das pessoas brancas. Olha que interessante. Pela primeira vez, o Brasil se declara mais pardo que branco. População preta e indígena também crescem. Por quê? Porque os dados estatísticos fazem parte de uma biopolítica e os dados também podem mentir, tá, gente? Tem muita gente preta que foi registrada como branca, gente, você não tem noção. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Machado de Assis, o atestado de óbito dele diz que ele era branco. Então, sabe? E é isso, o mito da democracia racial fez muita gente cair na falácia de que somos todos iguais. Porque somos os mais miscigenados do mundo. Não somos iguais. Isso é um discurso para docilização dos corpos, volto de novo. É para você se conformar no seu lugar de subalternizado. Domicílios. Ainda de acordo com a pesquisa, em média, a cada 10 domicílios no Brasil, 4 eram ocupados somente por moradores negros.
3,5% somente por não negros e 2,5% por pessoas negras e não negras. A maioria tinham homens negros como responsáveis, 30,7%, seguida de homens brancos, 25,5%. Mulheres negras, 24%, mulheres brancas, 18,7%. O número de mulheres negras chefiando o lar cresceu de 2012 para 2023, com aumento de 10,8 pontos percentuais. E aí, quando eu falo no... Foi registrado como parda, Fran? Quando eu falo nesse viés estatístico, gente, eu tô falando do IHGB. Tá? IHGB, lá no início do século XX, era o instituto antes do IBGE. E teve muito dado falseado para projetar um falso clareamento populacional. Então, muitas pessoas negras foram registradas como brancas. Negras, eu falo pardas, tá? Porque eu digo, agora eu falo de novo, repetindo a mesma coisa. Isso é coisa de pardo, parditude, foi feito para dividir. Foi feito para você se embolar, você se tropeçar e você não reconhecer valor na sua negritude, na sua ascendência negra indígena. Aí vamos. O centro também analisou dados da estrutura dos domicílios, né? Apenas 21,1% das casas com responsáveis negros tinham máquinas de lavar roupas. Entre os brancos, esse indicador é mais que o dobro, 45,1%. Falando de uma máquina de lavar roupa, gente. Eu já fiquei sem máquina de lavar roupa e lavar roupa de cama, edredom na mão, cara. Por isso que meus braços são fortes. Segundo a análise, significa que há mais trabalho doméstico a ser feito, geralmente por mulheres. E essas mulheres têm uma raça, né? Isso afeta diretamente a fonte de renda, o tempo para trabalhar fora de casa. Além disso, de 2016 a 2022, 13,2% dos domicílios cujas responsáveis eram pessoas negras não tinham revestimento permanente, comparado a 9,7% dos domicílios com responsáveis brancos. A porcentagem de casas com pessoas negras que têm coleta de lixo era de 88,6%. Nas casas com pessoas brancas, 94,5%. Aqui a gente está falando de coisas básicas. O conselheiro do centro explica que é preciso pensar em políticas públicas... Ah não, tô batendo no portão, não vou atender não. Que melhorarem o acesso à água, esgoto, coleta de lixo, iluminação, tô esperando ninguém, reforma de moradias e arborização para a população negra. Eu não atendo a porta, gente. Eu não tô esperando ninguém, eu não atendo o portão. O conselheiro do centro explica que é preciso pensar em políticas públicas. Tá. As políticas públicas, quando não realizam esse diagnóstico, têm impactos diferenciados nos diferentes grupos sociais de renda e raça. Por exemplo, a maioria da população de favelas, segundo o censo 2022, é de negros, 73%, bem maior que a proporção de negros na população, 55,5%. Então, a gente está falando de uma territorialização da população negra nos necroterritórios, que são os territórios validados para a morte. A gente viu uma semana atrás o que acontece. E a gente vê ao longo da história o que acontece nesses territórios. Isso demonstra que há uma sobre-representação de negros nas favelas, então a urbanização nessas áreas terá impacto racial. E o Estado não chega lá, como a gente vem discutindo, né, gente? Não chega da mesma forma na favela e no bairro nobre. Vamos voltar para o Cobori. Vamos continuar nossa reflexão sobre a escala 6/1 e como isso tudo está entremanhado aqui, gente. Tudo faz sentido quando você tenta olhar o seu passado histórico, o nosso passado histórico, sabe? E eu acho que está na hora das pessoas brancas assumirem responsabilidade, elas saírem desse lugar de neutralidade e elas começarem a ouvir pessoas negras e estudarem também intelectualidades negras e deixarem, não se preocuparem com lugar de liderança, porque acontece com uma esquerda. Com a esquerda branca só vejo lideranças brancas, exceção do Jones, que quer se lançar como liderança, mas eu só vejo lideranças brancas. E essa coisa da pessoa negra não poder falar por si, ser sempre um objeto de estudo e não um sujeito,
com as suas subjetividades, inteligências, isso é desumanizador. Isso também se reflete de como essa escala ocorre. Vamos embora. Vai, Copori. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Sexagenários passou de 60 anos, também já fica livre. E a abolição em 1888 com a Lei Áurea, né? Pressões de fora e cada vez mais de dentro contribuíram, não sem choques e resistências, para as providências citadas que alteraram o quadro jurídico da escravidão. Quais foram as repercussões econômicas daquelas providências em termos de passagem para o trabalho livre? Observe-se que a lei de 1850, cuja implementação foi muito rápida, cortou a base de fornecimento de escravos, mas não liquidou a instituição. Ou seja, você não podia mais trazer escravo, fazer tráfico de escravo, mas quem já era escravo continuava escravo, né? Mas se cortou esse tráfico, né? Como também a lei de 1871 não fez ao cortar a fonte de escravos procriados. Ou seja, em 1871, quem nascia já nascia livre, mas quem era escravo continuava escravo. O recurso à mão de obra escrava continuou, e ainda às vezes com a preferência já assinalada em comparação com o trabalho livre. Tanto é que houve, como é amplamente conhecido, deslocamento de escravos das regiões de menores atividades econômicas, norte e nordeste, para as de maior demanda, principalmente devido ao surto cafeeiro leste-sul. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Entretanto, as novas condições de mercado... Travando. Ai, vai entrar propaganda de novo, gente. Eu fui registrada como parda, uma negona dessa. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho da sua equipe em uma só tela. Assim, a comunicação fica organizada em um só lugar e, em poucos cliques, é possível obter... Cara, que ódio, cara. Tudo uma propaganda, mas ninguém liga, ninguém compra essa merda. Ninguém tá nem aí, meu irmão. Ah, se fuder. Vamos voltar pro assunto. Odeio ad, gente, mas eu não vou assinar Premium não, vai se fuder. Com todo respeito, é claro. Não é mera coincidência. Entretanto, as novas condições de mercado de escravos em termos de demanda, oferta e preços permitiram progressivamente a substituição em condições econômicas pelo trabalho livre. Eu não sei se é nesse artigo aqui, mas se eu tiver aqui eu vou colocar um outro que ele também fala sobre esse período cafeeiro, que foi justamente isso aqui que da professora está em resumo, que mostra como você não podia... Quem nascia já nascia livre. Quem passava de 60, na verdade, a lei de 1871, os estudiosos e pesquisadores, foi só, digamos assim, os escravagistas tentando protelar, porque isso, na realidade, não ajudava os escravos, até porque a maioria dos escravos nunca passava de 60 anos. Até hoje. E aí a lei de que passou de 60 anos é livre, na realidade, ajudava os escravagistas, porque depois de 60 ele já não produzia tanto, e como ele se tornava livre, o dono do escravo também deixava de ter obrigação tá livre pra se de fuder. manter aquele escravo, ele podia simplesmente expulsar esse escravo da fazenda, e ele não teria mais essa despesa. Então foi uma lei que aparentemente era a favor dos escravos, mas na realidade era a favor dos escravagistas. Mas tem um estudo, na realidade eu acho que uma tese de doutorado ou de mestrado, que fala e faz todo esse estudo aí, de que por que economicamente esses atos legislativos eles foram minando a lógica econômica da escravidão, né, que é o que a professora aqui fala no início desse artigo. Então, como você não podia ter mais tráfico, mas mantinha a instituição de quem já era escravo. Quem nascia livre, mas mantinha, como você não tinha mais essa mobilidade de trazer mais escravos ou procriar os escravos visto como uma propriedade, né, como digamos, um capital dos escravagistas, ele tinha um preço de mercado que começou a ficar mais caro também para quem precisava de escravo e precisava trazer, como disse aqui, do norte e nordeste para o sul e para o sudeste, essa mão de obra ficava mais cara para você comprar. Então ele foi criando uma lógica econômica que começou. E se lembrando, gente, de um detalhe. A gente essa semana viu um vídeo, para quem não viu, eu fiz um vídeo sobre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e como elas foram coniventes com a escravidão, né, com o tráfico, na verdade. Né? O Banco do Brasil, ele
manteve muito dinheiro de traficante de escravizados. Porque a partir de 1830 começou a cercar o cerco, né? Com o tráfico, porque começou a pegar mal internacionalmente, tá? E tinha o discurso moral por trás da abolição, que a gente sabe que na verdade era uma tática política econômica, né? Uma estratégia imperialista da Inglaterra forçando ali para acabar. O que ela queria mais era botar as máquinas nas fábricas, né? Mas quem traficava escravizado ganhava muito dinheiro porque subiu o valor de mercado. Subiu o valor de mercado, ficou muito caro. E uma pessoa negra custava mais cara que uma indígena. Tem isso também, né? A gente sabe que tem o viés também cristão, judaico-cristão, moralista, que dizia que o indígena tinha que ser catequizado porque possui uma alma, o negro não, por isso que justificava a escravidão. Só que ao mesmo tempo, a mão de obra indígena não era caiu em desuso por causa da grande quantidade de africanos, né, que foram sequestrados, né, que foi um sequestro, não foi um intercâmbio, né, não foi um turismo, eles foram forçados. E a coisa mais desumana é você pegar diferentes populações, tacar num porão de um navio sem nenhuma condição, nada, tá? Muitos morreram pelo caminho. E por isso que, já dando contexto, né, o oceano, o mar, se chama Calunga. O que é Calunga? Em Yorubá, Calunga é cemitério, mas ao mesmo tempo tem a conotação de mar. Para as pessoas negras em diáspora, o mar é o maior cemitério que existe, porque no fundo do mar tem muitos ancestrais nossos ali, que ou desistiram por vontade própria, ou foram tão desumanizados que não aguentaram, né? Muitos preferiam tirar a própria vida do que ser um escravizado, né? Muitos viam na morte a verdadeira liberdade. E aí hoje em dia a gente vive essa escravidão 3.0. Eu aposto que muitos de nós também vêm nessa saída real liberdade. Mas eu peço que a gente aqui consiga criar uma conscientização, consiga se manter firme, falar, propagar para as pessoas a conscientização racial e de classe, que na forma que a nossa sociedade é estruturada, as duas coisas são intrínsecas. E eu acho que todos nós somos responsáveis, a partir do momento que a gente tem conhecimento, nós somos responsáveis por propagar esse conhecimento. A gente não pode guardar o conhecimento num potinho e sofrer sozinho também, né? Porque sofrimento conhecimento é sofrimento. Eu acho que acarreta, né? A gente não vê mais a realidade de maneira alienada, com essa alienação colonial, né? A partir do momento que a gente passa a se descolonizar, a gente tem que contra-colonizar, mas para isso a gente tem que chegar numa descolonização. Se descolonizar não é um processo fácil e é preciso que a gente descolonize a população. Descolonização mental. Porque desde sempre a gente foi condicionado, enquanto povo, a não reconhecer grandeza nos povos originários, nos povos da terra e nas pessoas, povos africanos. Sempre foi considerado inferior. Isso também faz parte do dispositivo de racialidade, que coloca o branco, tudo o que o branco fez aqui e tudo que as outras populações fizeram aqui, abaixo do abismo. Isso foi intencional, porque isso destrói as nossas subjetividades. Quando a nossa subjetividade ela é destruída por todo o processo escolar, a escola ela ajuda na manutenção
do status quo, da hegemonia, do pensamento vigente. Hoje em dia a gente tem lei 10.000 caralho a 4, 11.000 cacete a 4, que é para ensino de conhecimento afro-indígena nas escolas, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque não é ensinado a real, por exemplo, Pindorama. A gente não aprende sobre Pindorama. Vocês sabem o que é Pindorama? Provavelmente você não sabe, mas o real nome do Brasil é Pindorama. Então, a gente tem um longo processo de descolonização. E essa escala 6x1, ela é um sintoma. Ela é um sintoma colonial. Ela ainda faz parte de um esquema colonial que continua botando muito dinheiro, né? Que a gente chama mais-valia do trabalhador. O trabalhador, ele é sobrecarregado, ele faz serviço de 2, 3, 5 pessoas, ganha um salário, meio salário, não ganha o suficiente. Ter especialização não é nada. Eu já falei, eu estava falando mais cedo com o Alencar, conversando, né? E eu falei para ele, amigo, eu já conheci, gente, quando você para olhar para si e para essa telinha e você olha ao seu redor e você conhece as pessoas, vai olhando, vendo as pessoas para além da percepção cristalizada que você tem internalizada. Gente, tem pessoas em situação de rua que tem doutorado, mestrado, gente. Eu conheci um morador de rua que ele tinha mestrado, eu não sei se era mestrado ou doutorado em matemática. Ele tinha a documentação dele. A gente cresceu ouvindo falar que estudo, a gente poderia migrar, ascender socialmente através do estudo. E eu acho que não, né? A gente vê que quando a gente chega lá, eles mudam a linha de chegada. Porque o sistema capitalista, ele é predatório. Ele foi feito para poucas pessoas conseguirem sugar toda a força vital a força vital do trabalhador que é sugada. É sugada por forma de exploração. É uma exploração infinita que não retorna ao trabalhador. E, inclusive, a docilização do corpo desse trabalhador, que ele vai estar tão cansado, que ele não vai ter tempo de fazer uma leitura, de ter um hobby, de ter uma vida fora do trabalho. E, de novo, isso tudo que eu estou falando tem a ver com a escala 6x1. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Boa tarde, Carla de la Flora. Aprendeu com as divas na net? Cara, preciso falar contigo urgente, Fran, porque eu preciso configurar o LivePix que eu nunca consegui e ver esse Brave. Vamos dar continuação aqui, que já tá imenso, tá um longa-metragem, mas eu vou postar com 2 horas de corte, foda-se. Vai, Kobori, fala pra mim, fala. Quando você quiser, assim. Se você quiser falar, a gente é todo ouvido. Vamos? Ai, bolinha que gira, vai, bolinha. A bolinha eternamente girando aqui, ó. Começou a tornar a escravidão, não a manutenção da escravidão, mas a compra de novos escravos começou a ficar mais oneroso para os escravagistas. Dentro dessa racionalidade, compreende-se o apego até certo momento à escravidão, bem como a partir de mudanças assinaladas a redução da Propaganda de novo, gente, vocês acreditam? Vou fazer 1 minuto de silêncio para essa propaganda aqui. Tá difícil, mas eu vou terminar esse corte.
Tem 2 horas, mas ele vai rolar. Meus amigos, e finalmente... Como assim? Mudou? Gente, mudou de vídeo. Ah, não. É propaganda, que susto. Bem como, a partir de mudanças assinaladas, a redução da resistência escravagista. Era, sem dúvida, antes de mais nada, o triunfo da justiça e do humanitarismo, mas também a dissolução do interesse econômico escravagista. Que é isso que eu vou achar essa tese de doutorado também, vou colocar aqui no link para vocês lerem, para quem aí está reclamando que precisa de dados econômicos, não poder reclamar. E aqui, como eu falei de mídia, né, essas mídias, eu vou ler algumas notícias aqui, pra gente, só 2, né? Lê pra nós. Já encerrando o vídeo. Isso. A abolição repentina da escala 6x1 é a grande questão nacional neste momento. A abolição repentina da escala 6x1 é o pesadelo do comércio. A abolição repentina da escala 6x1 é finalmente o pleito supremo, de cuja solução depende o respeito à propriedade, à prosperidade, à integridade e o futuro do país. A abolição repentina da escala 6x1 é, pois, uma questão de interesse geral da pátria, uma questão política, uma questão de administração, uma questão econômica. Essa é uma notícia que saiu no jornal Pacotilha, de 10 de outubro de 1884. Eu troquei aqui as palavras também de escravidão por escala 6x1, só para vocês verem que fez sentido a notícia que eu li. Vou ler a original agora. A abolição repentina do elemento servil, o elemento servil é a escravidão, tá? A abolição repentina do elemento servil é a grande questão nacional neste momento. Vai quebrar. A abolição repentina do elemento servil é o pesadelo do comércio. A abolição repentina do elemento servil é, por assim dizer, o objeto sobre o qual deve recair a atividade da grande e patriótica opinião da província. A abolição repentina do elemento servil é finalmente o pleito supremo, de cuja solução depende o respeito à propriedade, à prosperidade, à integridade e ao futuro do país. A abolição repentina do elemento servil é, pois, uma questão de interesse geral da pátria, uma questão política, uma questão de administração e uma questão econômica. Essa aqui é a imprensa, como eu falei lá no início, que conseguiu protelar, né, a proibição de tráfico de escravos por 15 anos. Né? Foi feita uma lei em 1831, e a imprensa, esse aqui é um artigo, isso aqui na realidade é o livro, tá? Eu vou até pôr o link aqui de uma tese que depois virou um livro, que fala exatamente sobre o papel da imprensa, que conseguiu protelar por muito tempo o fim da escravidão. E essas são notícias que saíram nos jornais da época, tá? Eu peguei só 2 aqui para vocês terem uma ideia. Essa segunda eu já vou ler original, não vou mudar aqui, mas se vocês fizerem o exercício inverso e trocar as palavras, você vai ver que é as mesmas notícias que saem hoje. A gente tem que lembrar que a imprensa, ela serve à classe dominante, né, gente? Então, as mesmas desculpas de sempre, né? Falava-se que a economia ia quebrar, que a economia não ia resistir ao fim da escravidão. E nessa brincadeira levou-se mais 15 anos, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, mamaram mamaram o máximo que puderam, até cuspir, perdigotos. Mamaram o máximo que puderam e depois descartaram o povo, né? E aí é aquela chance, você tá livre para se fuder. Como é que você tá livre para se fuder? Se você quiser, você pode ficar aqui em casa. Você já conhece como é que eu trabalho aqui? Você pode ficar aqui, aí você come, você dorme. E aí houve o quê? Uma escravidão por dívida. Quando a gente vê o fim da escravidão, gente, ele serviu para apaziguar, na verdade, os senhores de escravos, tá? Não foi em benefício da população negra escravizada e indígena, não. É muito complicado. Porque, por exemplo, a gente vê inúmeras denúncias de trabalho análogo à escravidão. E para essa galera que lucra por décadas, que lucra por muitos e muitos anos com trabalho análogo à escravidão,
até o ponto da pessoa de sair, o Ministério Público investigar, sair todo o relatório da lixa, a pessoa for condenada a pagar, indenizar essa pessoa escravizada, até lá, ou essa pessoa já faleceu, ou essa pessoa nunca vai ver esse dinheiro. Porque mesmo que saia um dinheiro, que seja milhões, essa pessoa já foi tão explorada na vida dela que isso vai sair de graça pro explorador, para esse capataz, para esse senhor de escravo pós-moderno. Saiu, né? Sempre sai listas de trabalho análogo à escravidão, e esse análogo, ele é um eufemismo, ele é um apaziguador que tira o peso do que realmente é, porque é escravidão, né, gente? Lembrando de novo, as leis foram criadas para beneficiar pessoas brancas, ricas da elite se protegerem. E não que não hajam pessoas que sejam descendentes, sejam negros e indígenas talvez no meio, porque a corrupção ela chega para todos, né? A gente sabe o processo histórico como acontece. Bota, Koburi. Inventa propaganda? Não, né? Pelo amor de Deus, falta só 4 minutos para acabar o Essa aqui saiu no jornal O País, de 7 de maio de 1881. Devemos desconfiar desses pseudos liberais. Na realidade, no século XIX, liberais e conservadores. Né? É o mesmo conceito que é o conceito europeu e estadunidense, né? Conservadores liberais é esquerda e direita nos nossos princípios aqui, não é liberais sob o ponto de vista econômico, né? Mas essa notícia aqui, eles falam dos liberais como era quem defendia a abolição da escravidão. Devemos desconfiar desses pseudos liberais que, tratando de legislar, enxergam sempre nas mais graves questões sociais somente o lado humanitário. São comunistas que trazem ao seio da sociedade o veneno fatal de suas ideias. Hoje querem esbulhar-nos desta propriedade porque é desumana. Amanhã, por caridade, nos obrigarão a vestir os proletários. Depois, lembrar-se-ão por equidade de distribuição de terra. E afinal, levarão a nação com a sua mal entendida filantropia à anarquia, à dissolução. Como nação possuidora de escravos, está o Brasil em condições especiais que de todo ponto o inibem de levar a efeito a emancipação sem prévia indenização, porque todo o país vive exclusivamente da lavoura e esta é feita exclusivamente pelos escravos. Sendo sem contestação a lavoura a sua única fonte de riqueza, como é que poderá então o Brasil, de um momento para o outro, abrir mão da escravidão sem indenização e nem tendo capitães para atenuar os efeitos dolorosos do criminoso atentado contra o direito de propriedade? Em tal circunstância não será só a lavoura, convençamos-nos disto, que há de sofrer os terríveis efeitos da espantosa crise social. É o comércio, é o funcionalismo, é o país inteiro, representado por todas as suas classes, que a súbita desorganização do trabalho, a falta de capitães e finalmente a anarquia reduzirão à maior extremidade. Notícia de toda a imprensa, tem várias notícias nesse livro, vocês vão ver toda a imprensa se posicionando com argumentos econômicos, né? Argumentos aqui de que vai acabar, o país vai acabar, nesse caso aqui vai virar uma anarquia, né? Não aconteceu nada disso, até porque, não sei se eu falei no outro vídeo, existe também a questão econômica que quando passaram obviamente teve um momento de transição também, né? Muitos trabalhadores que eram escravos, deixaram de ser escravos, passaram por necessidades, mas você agora remunerando uma classe que não recebia nada, você criou também uma massa salarial, uma massa de renda que foi utilizado para ser consumida também, né? Para ser consumida, que é exatamente o que vai acontecer agora, né? O trabalhador também com mais dia de descanso, então setores da economia serão também beneficiados porque são trabalhadores que possivelmente vão ter acesso a mais educação, a mais cultura, a mais lazer, a mais entretenimento. Então tem setores da economia que vão ser beneficiados. Como eu digo, a economia vai se ajustar. Esses argumentos aqui da época da escravidão. E se você pegar e fizer uma pesquisa, né, da mesma pesquisa que eu fiz das notícias da imprensa e dos posicionamentos dos políticos
quando foi implementada a CLT, quando foi implementada o 13º salário, o FGTS, quando foi implementado todas essas conquistas de direitos trabalhistas, vocês vão ver que os argumentos são os mesmos, é só trocar as palavras. Então, o link desses artigos, desse livro, vai estar aqui na descrição. Espero ter colaborado um pouquinho Obrigada, mais com a discussão. Kobori. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Clique no like. Eu vou dar, já dei meu like, eu vou me inscrever aqui. Que eu tô inscrita no outro Instagram. Gente, eu vou ler um trechinho do dispositivo de racialidade pra gente encerrar esse corte. Vai ficar um corte gigantesco, né? Mas eu sinto muito, tá? Deixa eu ver aqui a parte. Eu acho que eu vou ler a parte que eu já estou marcada aqui. Mas esse livro ele é extremamente denso para quem quer entender todo esse processo de branqueamento que ocorreu e essa escala de sujeição social que ocorreu através do dispositivo de racialidade. Olha só, tem uma parte que fala no testemunho do Milton Santos, que diz o seguinte: o trabalho negro tinha sido, desde os inícios da história econômica, essencial à manutenção do bem-estar das classes dominantes. Deu-lhe um papel central na gestação e perpetuação de uma ética conservadora e desigualitária. Os interesses cristalizados produziram convicções escravocratas arraigadas e mantêm os estereótipos que ultrapassam os limites do simbólico e têm incidência sobre os demais aspectos das relações sociais. Por isso, talvez, ironicamente, a ascensão, por menor que seja, dos negros na escala social sempre deu lugar a expressões veladas ou extensivas de ressentimentos paradoxalmente contra as vítimas. A branquitude, isso aqui não é mais Milton Santos, isso aqui agora é Sueli. A branquitude não precisa se afirmar, porque a afirmação a partir do lugar do privilégio equivaleria à ruptura com o pacto de silenciamento em relação às hegemonias raciais produzidas pela brancura. E aqui tem uma parte que fala sobre a massa, né? Como essa... no final do vídeo ele fala que a partir do salário, né? Da baratização da mão de obra, que é isso, vão pagar pouquíssimo. Desde que acabou a escravidão é assim, eu vou te pagar o mínimo que você merece. Ou você vai trabalhar para comer também, né? Que é escravidão, a.k.a. Aqui tem uma parte que fala sobre massa, dessa massa que foi construída, mas agora eu não vou achar a parte. Se eu achar, eu faço um vídeo sobre. Da massa que foi construída a partir desse dispositivo de racialidade que subjugou a população negra, leia-se também a população mestiça. E aí, dentro dessa mestiçagem, como a gente está no Brasil, tem uma escala, né, Pantone ali, onde alguns têm mais passabilidades que outros. Mas esse determinante racial, ele foi utilizado para determinar os locais exatos da sociedade. E quem tinha o direito de ascender socialmente, quem não tinha. Então a gente vai encerrando com 1h40 de corte. Me perdoe. Mas se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha. Eu duvido que muitas pessoas tenham chegado até aqui. Qualquer coisa vai estar um vídeo pra cá ou aqui pra você clicar e continuar assistindo. É assim, gente. Curtou?